Já pensou você encontrar uma moeda e esta moeda valesse R$ 500 mil, R$ 500 mil? Que sorte, né? Vamos saber uma história interessante de um mergulhador americano que encontrou uma moeda muito valiosa. Eu vou ler a matéria para você entender e vai acompanhando aí. No sábado passado, como de hábito, o mergulhador americano Zack Murray partiu da pequena cidade de Key West, no extremo sul da Flórida, para mais uma sessão de varreduras no fundo do mar, em um ponto específico da região, a 32 quilômetros da costa. O local era o mesmo de sempre, o mesmo onde 36 anos atrás foram encontrados os restos do galeão espanhol Nuestra Senhora de Atocha, um navio que afundou no ano de 1622 com uma quantidade de riquezas até hoje não claramente definidas, mas muito valiosas. Era apenas mais um mergulho rotineiro, como tantos outros que ele já havia feito naquele local, em busca de algum eventual novo achado nos escombros do velho navio galeão, já totalmente soterrados na areia. Mas daquela vez seria diferente. Munido, como sempre, com um detector de metais, bastariam 5 minutos debaixo da água para que o equipamento de Zack começasse a apitar, sinal de que havia algo soterrado na areia. Poderia ser apenas um pedaço recente de ferro, ou quem sabe, com boa dose de sorte, um prego enferrujado do casco do velho navio galeão. Zack então começou a esfregar o fundo, espalhando delicadamente a areia para ver o que havia ali. E o que ele viu o deixou eufórico, muito contente. Uma espécie de pedrinha, cobertas de resíduos incrustados, que só olhos muito bem treinados, como os dele, poderiam identificar como sendo o que realmente era, uma moeda de prata do século XVII. Mais uma entre as estimadas centenas que aquele navio galeão transportava na sua fatídica volta à Espanha, que terminou durante uma tempestade. E ele então voltou à superfície para comemorar com a equipe aquela moedinha de prata. Mas o melhor ainda estava por vir. Uma segunda moeda. Horas depois, em um segundo mergulho do dia, o detector de metais de Zack disparou de novo no mesmo local. Era uma segunda moeda, mas desta vez de ouro A121A, recuperada do mais famoso tesouro afundado da costa americana, e a primeira a ser achada nos últimos 20 anos. Ao contrário da moeda anterior, aquela era facilmente identificável, porque o ouro, ao contrário da prata, não sofre nenhuma oxidação do mar, mesmo após quase 4 séculos debaixo d'água. Abre aspas, eu quase me belisquei para ter certeza de que não estava tendo uma alucinação. Ela estava lá, afundada na areia há 399 anos, mas ainda brilhando. Custei acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo.
fecha aspas, disse Zek ao retornar à cidade com um valioso achado. E valioso mesmo, R$500 mil. Segundo especialistas, dependendo da origem e outros detalhes, uma moedinha daquelas, embora com um pouco mais de 2 centímetros de diâmetro, pode chegar a valer $98 mil, ou equivalente a R$500 mil. Não só pelo ouro, obviamente, mas pelo seu valor histórico. Zek, contudo, não ficará com a moeda, já que ele não vai ficar com a moeda, já que ele trabalha para uma equipe, uma empresa que há quase meio século, 50 anos, se dedica exclusivamente à busca do tesouro completo daquele navio espanhol chamado Galeão. Abre aspas. Ainda há muita coisa do Atocha para ser encontrado, garante Melissa Welles, chefe de relações com investidores da Mel Fisher Expeditions, a tal empresa na qual Zek trabalha. Abre aspas. Com base nos documentos da época, estimamos que ainda há o equivalente a uns $300 milhões em objetos preciosos do navio no fundo do mar, fora o que transportava ilegalmente, como era de costume na época. $300 milhões, muito dinheiro. Local secreto. O exato local do naufrágio, eu vou falar naufrágio. O exato local do naufrágio é um segredo guardado às 7 chaves pela empresa e só permitido aos seus mergulhadores, embora investidores particulares ou associados do museu, que foi criado para exibir parte do que já foi encontrado, também possam fazer mergulhos esporádicos no local, desde que acompanhados de funcionários. Mas nem assim é fácil, porque estima-se que ao afundar, o navio foi varrido pela tempestade. O Atocha tenha se despedaçado e espalhado sua preciosa carga por uma área enorme. Atualmente, a região vasculhada chega a ser de 20 quilômetros quadrados, o que torna as descobertas cada vez mais difíceis e raras. Daí a alegria de Zek com o achado de sábado passado. Família de caçadores de tesouros. Foi a primeira vez que Zek, de 28 anos de idade, achou algo tão valioso, mas ele sempre esteve acostumado a conviver com tesouros. Tanto seu pai quanto sua mãe fizeram parte da equipe original que encontrou o Nuestra Senhora de Atocha, quase 4 décadas atrás. Considerado um dos mais fabulosos tesouros submarinos já encontrados. Naquela ocasião, uma impressionante quantidade de prata, ouro e esmeraldas foram retiradas do mar, perfazendo uma fortuna avaliada em cerca de $400 milhões, ou equivalente a mais de R$2 bilhões em dinheiro de hoje. Cresci ouvindo histórias de tesouros encontrados, e isso me fez querer ser também mergulhador do Atocha. Sou a segunda geração de exploradores de um mesmo naufrágio, e nada indica que vai parar por aqui, diz Zek. Como aconteceu o naufrágio do navio? O naufrágio do navio Nuestra Senhora de Atocha aconteceu em outubro do ano de 1622, quando uma frota de 8 galeões espanhóis que havia partido de Havana
rumo à Espanha, levando o fruto de anos de exploração de minas de prata, ouro e esmeraldas da América do Sul e Central, foi colhida por um furacão na costa da atual Flórida. 2 deles afundaram. Um era o Atocha, nau líder da frota, e por isso mesmo a mais valiosa. Cerca de 250 homens morreram na tragédia e os sobreviventes registraram o fato para a história. Tá aí, gente. O cara encontrou uma moeda de ouro, uma moeda apenas, que pode custar 98 mil dólares, R$500 mil. Como pode, né? Uma coisa só, uma moedinha pequena, valer tanto assim. É como o cara ganhasse numa loteria, né? Sinceramente, é uma sorte absurda. Compartilhe nas suas redes sociais. Se você gostou dessa história aí, deixe seu joinha, sua chicotada no like, splash, seu comentário embaixo e fui! Até o próximo vídeo.